Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, já temos caminhado com várias mulheres no decurso dos dias e é sempre uma alegria ter a sua audiência, ter a sua companhia para ouvirmos não qualquer coisa, mas a verdade que nos liberta, a palavra de Deus, o rumo que verdadeiramente nós devemos tomar. Então, desde já, quero deixar um abracinho para cada uma de vocês, você que já está aí conosco no chat ao vivo, você que vai nos ouvir depois, à noite, enquanto arruma a casa, enquanto faz o percurso de volta do trabalho secular, enquanto você faz aquela faxina, enquanto você está preparando a comidinha, enquanto você está fazendo sua atividade física, antes um pouquinho de dormir, enfim, eu não sei qual é o horário que Deus tem reservado para você aprender da palavra do Senhor, mas quero externar o nosso abracinho especial para cada uma de vocês, até porque a quantidade de mulheres que nos ouve depois é bem maior do que as que conseguem acompanhar ao vivo por conta do trabalho e outras questões particulares e pessoais, né? Temos já caminhado e estudado dentro dessa série Mentira em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Hoje nós chegamos no penúltimo tema desta série. Falta apenas um para a gente encerrar e dentro em breve você vai ficar sabendo qual vai ser a nossa próxima série de estudos bíblicos dentro do programa aqui Mulher Reformada. Então você não pode perder. E a minha grande pergunta para você é: o que será que trouxe de mudança para a sua vida? Você consegue parar e pensar? Vamos analisar dentro desses 10 temas o que é que de fato mudou no seu dia a dia. Será que a verdade da palavra de Deus trouxe libertação para você? Trouxe restauração para você? Trouxe esclarecimento? Trouxe a verdade que é ela própria que de fato nos liberta? Eu espero que sim. Nós trabalhamos aqui já vários temas. Mentiras sobre Deus, mentiras sobre circunstâncias, mentiras sobre prioridades, mentiras sobre as emoções, mentiras sobre os filhos, mentiras sobre o casamento. Foram vários temas que nós tratamos aqui. E a minha pergunta para você é enfática. Trouxe mudança para a sua vida? Eu espero que sim. Para mim, trouxe. Então, eu espero que a palavra de Deus verdadeiramente seja aplicada ao seu coração. Tá certo? Vamos lá então, nosso versículo-chave de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, um versículo bastante conhecido que diz: "E conhecereis a verdade, e ela vos libertará." Quero convidar, antes da gente adentrar aqui no nosso tema, para fazermos a caminhada bíblica. Aliás, em falar em Bíblia, Bíblia da caminhada bíblica, você que está chegando agora e que não sabe a riqueza do conteúdo que tem aqui na Sagrada Escritura, que ela por si só já nos é suficiente, né? Mas nós temos um plano de leitura aqui, desenvolvido pelo nosso querido pastor Daniel Alves, que é o meu esposo, de leitura bíblica diária e um plano anual, ou seja, eu e você leremos a Bíblia inteira durante um ano. Já parou para pensar nisso? Eu não estou perguntando quantos anos você tem de caminhada com Deus. A minha pergunta é: você já leu a Bíblia inteira durante um ano? Segunda pergunta: você tem compreensão, você tem conseguido adquirir o conhecimento da palavra de Deus? Existem muitas passagens bíblicas que nós precisamos de alguém que já tenha um conhecimento maior do que o nosso para compreendermos melhor as verdades do Senhor. E para esse fim também é que foi desenvolvido uma mensagem cristocêntrica, aplicação prática sobre cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis 1 até o Apocalipse. Então não é uma maravilha ter essa Bíblia? Você não pode ficar sem ela, eu sei que você já tem a tua, mas nunca é demais você ter um conhecimento. Não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia onde existe a explicação de cada capítulo com a mensagem cristocêntrica, com uma devocional, para que você todos os dias pare, faça a sua devoção, tenha a sua vida de piedade, tenha a sua caminhada individual e particular com Deus. Você não para todo dia para trabalhar, para fazer sua atividade física, para se alimentar fisicamente, né, fazer suas refeições? Nós não podemos negociar e deixar de ler a Bíblia. É o alimento para a nossa alma, a palavra de Deus. Então, se você deseja adquirir, faça contato pelo telefone 051 9
8111-9571. Deixa um recadinho no WhatsApp, tá? Se você desejar dar de presente, que é o melhor presente que você pode dar para alguém, porque poderá transformar a vida de alguém, não é? A Bíblia, a palavra de Deus, nos liberta verdadeiramente. Então, essa é uma excelente oportunidade. Muitas pessoas não liam a Bíblia porque diziam que não entendia. Agora nós temos uma compreensão, uma explicação de cada capítulo. Então, você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Então, faça parte desse projeto da Bíblia da Caminhada Bíblica que nós encaminharemos para você de qualquer parte aí do nosso amado Brasil, tá bom? Vamos lá então fazer a leitura bíblica de hoje, a caminhada bíblica de hoje. Eu gostaria de compartilhar com você o texto que se encontra, nós já estamos no livro de Crônicas. Cíntia, mas eu estou sabendo agora, eu vou adquirir agora, o que é que eu faço? Não tem problema. Você começa de onde a gente está e depois você coloca em dia as leituras que já ficaram para trás. Então, dá certo. Você pode adquirir agora e você vai também fazer parte dessa caminhada juntamente conosco, tá bom? O texto bíblico da caminhada que eu quero compartilhar com você encontra-se em 1º livro de Crônicas, dos capítulos 12 a 14. Nos diz assim: quando Davi foi aclamado rei sobre Israel, Yahvé é o nome, um dos nomes para Jesus, né, para o nosso próprio Deus. Yahvé inclinou o coração de todo o povo para que apoiasse o novo rei. Os principais de cada tribo estavam com Davi. Deus concedeu ao seu povo Deus concedeu ao seu servo e ao seu povo a bênção de viverem em unidade e juntos lutarem contra os seus inimigos. Homens destemidos e de grande envergadura o apoiavam e assim trabalhavam juntos pela expansão do reino. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 14. Muito embora Davi tivesse sido confirmado rei sobre Israel e seu desejo fosse sempre buscar a presença de Deus, ao intentar levar a Arca da Aliança para Jerusalém, acabou desgostando-se e temendo a Yahvé por ter este ferido Uzá devido à sua irreverência em tocar na arca. Apesar disso, prosseguiu servindo ao Senhor e procurou entender a sua vontade. Foi confirmado como rei e teve o apoio de Irão, rei de Tiro, que lhe forneceu toda a madeira de boa qualidade para edificar a casa. Contudo, os filisteus lhe opuseram, mas sob a égide do Senhor dos Exércitos, Davi triunfou sobre os filisteus e os destruiu. Cristo orou pelos seus, pedindo ao Pai para que eles fossem um nele, assim como a Trindade vive em perfeita unidade. Na unidade dos cristãos, o testemunho diante dos incrédulos é forte e Deus usa isso para a conversão de muitos. Que Deus nos dê a graça de vivermos juntos e batalharmos unidos, apoiando-nos mutuamente em todo o tempo. Na unidade do povo de Deus surgirão aqueles que se empenharão ao máximo, servindo de exemplo aos demais. O menor valendo por 100 e o maior por 1000. Que Deus nos dê esta bendita unidade de propósito. Que alegria a gente poder saber que no reino de Deus ninguém faz nada sozinho, né? É maravilhoso quando a gente vive assim unidade, quando Deus levanta pessoas para pelejar juntamente conosco pela causa do Evangelho. Já parou para pensar que maravilha? Um homem só que Davi tinha valia por 100, o menor. E o maior valia por 1000, ou seja, era como se pegasse no pé de igualdade. Aquele homem trabalhava por 1000 homens. Você tem pessoas assim, os valentes de Davi, como eram conhecidos, né? O meu desejo é que Deus levante pessoas também para poder auxiliar você aí na sua luta, na sua região, em prol da causa maior, que é de fato o reino de Deus. Vamos então para o nosso estudo de hoje? Vamos lá? O tema de hoje é exatamente este: combatendo as mentiras com a verdade. Cíntia, até aqui a gente já viu vários temas. Esse é o 10º tema dentro dessa série, só dentro dessa série. Porque nós já temos vários estudos, muito mais que 200 temas bíblicos aí disponibilizados para você, né? Nós já completamos 4 anos em que estamos
trazendo estudos semanalmente para você que é mulher. Obviamente, o nosso canal antes era chamado Tarde das Mulheres, então é por isso que você diz, ué, mas 4 anos só tem esses estudos aqui? Esse canal novo, chamado Cíntia Rios, é recente, né? A gente tem trabalhado com ele, temos ainda uma quantidade pequena de estudos, mas nós estamos alimentando à medida em que semanalmente a gente compartilha com você aqui 3 estudos semanais. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às 15 horas, você recebe aí, no conforto da sua casa, um banquete espiritual para você se deleitar e poder crescer na área espiritual como mulher. Então, nós já vimos vários temas dentro dessa série, chamada ou intitulada Mentira em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E o nosso tema hoje é exatamente esse, combatendo as mentiras com a verdade. Talvez você diga assim, Cíntia, mas eu não quero continuar do mesmo jeito. Como é que eu vou combater essa mentirada toda aí que tá sendo dita, está sendo compartilhada nos dias de hoje? Bom, a única forma de você e eu combater a mentira é conhecendo a verdade do Senhor. A minha pergunta para você é, você que é mulher, você tem gastado tempo com Deus? Você tem se debruçado, você tem se disciplinado, né? Em uma das nossas séries chamadas Decisões Acertadas, no estudo dessa semana eu falei sobre decidindo orar. Ai, Cíntia, mas eu não quero, eu não estou sentindo. Lembra? É uma sequência. Aqui a gente fala sobre essa questão de sentir, fazer apenas o que você quer. Mesmo nos dias que a gente não quer, a gente faz. Afinal de contas, é todo dia que você quer ir para o seu trabalho secular? Eu tenho certeza que não. Tem dias que você está menos disposta. Mas o que é que você faz? Você vai. Afinal de contas, se você não for, você vai ser demitida, não é assim? Então veja, a gente não faz só as coisas que a gente quer ou que a gente está sentindo. A gente precisa ter disciplina, foco na nossa vida. E a área espiritual não pode ser deixada de lado, até porque é ela quem rege todas as demais áreas da nossa vida. E eu preciso falar para você, amada mulher, que a mentira, ela tem infinitas variações, certo? Ela não se aparece apenas de um jeito. Por que eu falo infinitas variações? Porque muitas vezes Satanás, que é o pai da mentira, adapta as nossas inclinações naturais para que você acredite em várias delas, né? Como um bom pescador experiente, Satanás, ele seleciona a isca, ou seja, a forma que sabe que você vai ter maior probabilidade de acreditar na mentira que está sendo dita por aí, ou que vai atrair a presa com mais facilidade. Satanás está aqui há muito tempo e você não deve achar, ai meu Deus, eu tenho medo, eu não devo falar. Será que ele existe? Ele existe, ele conhece, inclusive, o que você faz, o que você deixa de fazer, né? Então, ele é o pai da mentira. Ele veio com um foco, com um objetivo para essa terra. Ele veio com o objetivo simplesmente de matar, roubar e destruir. Então ele vai fazer de tudo para que você não tenha o contato com isso aqui, ó. Para que você se disperse, ande distraído nesse mundo, independente se você é mulher cristã ou não. E eu me refiro ainda mais às mulheres cristãs. Estão muito distraídas com tudo que está passando por aí nesse mundo. Estão esquecendo de alimentar a alma. Alimentar com a verdade pura e simples do Evangelho, para que possa verdadeiramente agradar ao nosso Criador, que é aquele que de fato nos criou, principalmente em relação à nossa vida familiar. Afinal de contas, a nossa função é muito importante. Nós não precisamos entrar na ideologia feminista de querer desprezar os homens, pelo contrário. Isso já é algo falido, né? Afinal de contas, a gente observa a nossa sociedade como ela anda exatamente porque estão caminhando por esse curso do mundo dito por aí. Mas a Bíblia não. A nossa função de auxiliadora, de mãe, de esposa, existem preceitos bíblicos, existem funções específicas para cada um de nós e em nada nos deixa menor do que os homens com a função que o nosso próprio Deus criou, né? Então, querido, Satanás não vai deixar você assim despercebido não, viu? Ele vai procurar lhe, como um bom pescador, como eu falei, experiente, tentar lhe atrair com as melhores iscas, com aquilo que você vai achar mais atraente, mais propenso a de fato cair, né? Ou pelo menos, se não cair, mas ele fica pensando assim, ao que você vai considerar que é menos
digamos assim, prejudicial. Então veja, acreditar em mentiras nos coloca em um cativeiro. E talvez você esteja vivendo num cativeiro, mas eu quero dizer para você que a verdade, que é a palavra de Deus, tem poder para nos libertar. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Deus promete uma bênção especial para a sua vida e para a minha vida. Para quem? Para aquela mulher, para aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E esse versículo você encontra no livro de Salmo, Salmo 1, número 1, o primeiro salmo, o primeiro versículo dele, você pode encontrar isso. Bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, ou seja, na palavra de Deus, ela medita dia e noite, ou seja, dioturnamente. Então, você precisa entender que a caminhada com Deus também requer disciplina, como tudo na nossa vida. Você não pode viver nessa vida achando que essa dimensão aqui é tudo de melhor que você tem. Quando você compreender o plano maior de Deus para a sua vida, você vai conseguir sim viver nessa terra, mas com a sua mente lá no céu. As mulheres que mais produzem, as mulheres que mais servem ao Senhor com a motivação correta, são as que já compreenderam essa verdade. Então nós podemos pensar que não machucará, por exemplo, sermos expostas às formas ímpias que muitas vezes são ditas por aí de pensar, até mesmo coisas básicas, programas de televisão, filme, Netflix, né? Livros que lemos, ou algo que nós assistimos, músicas que nós ouvimos, coisas comuns do nosso dia a dia, não é? Livros ou revista que nós lemos, amigos nos quais muitas vezes nos associamos. No entanto, sutilmente, dependendo do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está lendo, das amizades que você está acompanhando, essas filosofias ou ideologias vão sutilmente influenciar o seu pensamento. Então você precisa tomar decisões acertadas nessa vida, né? Uma vez que permitimos que as mentiras de Satanás tenham acesso à nossa mente, a progressão continua conforme nós permanecemos nessa mentira. Ou seja, a gente precisa estar se policiando. Se você deseja ser uma mulher sábia, uma mulher conselheira, você precisa observar os preceitos da verdade de Deus para a sua vida. Que tipo de mulher Deus deseja que eu seja? Que tipo de mãe Deus deseja que eu seja? Que tipo de esposa Deus deseja que eu seja? Mas, Cíntia, como é que eu vou saber isso? Nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus nos diz tudo isso, como nós devemos ser. E você não precisa ficar agoniada, porque aquilo que Deus nos pede não é demasiadamente difícil. É totalmente possível de nós sermos. Ele nos capacita, Ele nos dá graça e sabedoria. A palavra de Deus diz que aquela mulher que deseja sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dá gratuitamente lá do alto. Será que você não tem tomado decisões erradas? Que tal você começar a se tornar uma mulher sábia, uma mulher conselheira, uma mulher que tem a prioridade máxima e absoluta de disciplina, de devoção, de buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o caminho para a liberdade da escravidão vai envolver pelo menos aqui 3 etapas. Você quer se tornar livre desse cativeiro de mentiras que você tem desenvolvido, ainda que sutilmente, ou talvez você nem percebeu ainda que já está num cativeiro de mentiras, né? Mas na sua vida prática você acaba exercendo isso. Eu queria deixar aqui para você pelo menos 3 caminhos que vai fazer com que você seja liberta, vai sair dessa escravidão. E como é que eu faço isso, Cíntia? Pelo menos 3 etapas. Primeiro, identifique quais são as áreas de escravidão na sua vida, ou qual é o comportamento pecaminoso que você ainda desenvolve, que você ainda caminha no decurso dos seus dias. Segundo,
depois que você identifica isso, vá um pouquinho mais profundo, cave um pouquinho mais e identifique qual é a raiz desta escravidão que faz com que os seus comportamentos ou o seu comportamento seja diferente daquilo que Deus deseja para você. E terceira etapa, quando você conseguir fazer essas duas identificações, aí sim, você vai substituir a mentira pela verdade. Simples assim, né? Se você ficar simplesmente lá no plano idealizador, se você simplesmente conseguir identificar, mas não tiver a disciplina de executar, porque Deus nos orienta a isso, dificilmente você vai ser liberta. Você vai continuar cativa ou cativeira aí em várias prisões, porque o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. O nosso comportamento nada mais é do que a consequência daquilo que nós pensamos. São apenas reações, são apenas situações, não é aquilo que é algo principal, o nosso comportamento. O nosso comportamento, digamos que seja apenas a fumaça, mas não é exatamente onde o incêndio está. E você precisa ter sabedoria para isso. Mas, Cíntia, como é que eu vou sondar, como é que eu vou verificar? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, mantenha a fonte do teu coração limpa. Você já teve a experiência de visualizar, de conviver com uma fonte de água mesmo? Se ali na nascente, se ali na fonte tiver bastante sujeira, essa sujeira vai jorrar para o restante de todos os rios, bacias, por onde essa água passar. É mais ou menos assim a nossa vida. Se no seu coração existem mentiras que você está acreditando, o seu comportamento vai ser um comportamento recheado de coisas que não agradam ao Senhor. Então veja, a verdade, que é a palavra de Deus, ela tem poder para nos libertar de todas as mentiras, inclusive fazer com que a gente supere cada uma delas. E quando eu falo em mentira, preste atenção, eu não estou falando simplesmente para você que é uma mulher que tem nos acompanhado e nós ficamos felizes com isso, porque tem várias mulheres que não são cristãs, não tem nem mesmo uma igreja ainda, né? Mas nós estamos orando para que Deus direcione você e você vai ser muito bem-vinda na nossa igreja, se você assim puder nos dar a alegria de visitar, de levar seu esposo, de levar seus filhos. Você que é daqui da região, por exemplo, metropolitana aqui, eu moro aqui na cidade de Canoas, você desejar conhecer a nossa igreja, vai ser uma grata satisfação eu poder te conhecer lá. Nós temos todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Sabe o que é isso? É uma sala onde você pode aprofundar-se no conhecimento bíblico, desde o bebezinho, tem o berçário, até o adulto. Para a classe de adultos, nós temos várias salas. Então, você já parou para pensar? No domingo, ao invés de você ficar aí, ó, sem ter o que fazer, pensando o que é que você vai fazer, ou simplesmente só dormindo, domingo é o dia que o nosso mestre ressuscitou. E se ele ressuscitou, não é vã a nossa fé. Nós temos esperança, porque também nós ressuscitaremos juntamente com ele, é assim que a palavra de Deus nos diz. Nós não acreditamos que quando morre acabou, não. Como é que eu sei isso? Escola Bíblica Dominical, a palavra de Deus vai nos instruindo, vai nos dizendo, que tal você se organizar, assim como você se organiza durante toda a semana para o seu trabalho secular, para levar seus filhos na escola, que tal você também se organizar e levar os seus filhos para a igreja, para a casa do Senhor, para que eles cresçam já sabendo as verdades do Senhor. Então, o convite fica aí para você, viu? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Canoas, fica situada aqui na Rua da Figueira, 383, é bem fácil de você encontrar e se você desejar estar conosco, tanto pela manhã como no domingo à noite o nosso culto, o culto ao Senhor é às 18 horas e no domingo pela manhã às 9 horas. Vai ser uma imensa alegria ter você conosco, certo? Por que eu estou falando isso? Porque é uma das formas de você aprender mais sobre a verdade bíblica. É uma das formas de você direcionar o seu coração para aquilo que Deus de fato deseja. Essas verdades, esta verdade, porque ela é única, é a palavra de Deus, ela vai poder fazer com que você supere todas as mentiras que muitas vezes você acreditava. E isso é algo que o nosso arqui-inimigo, sabe o que é o nosso arqui-inimigo? Satanás. Não quer que você perceba, ele quer lhe distrair. Ele quer que você se ocupe com outras coisas. Ele vai fazer de tudo para você não chegar lá. Vai fazer de tudo para você não congregar. Ele vai fazer de tudo para você esquecer de ler a palavra de Deus. Contanto que você acredite nas mentiras
dele, vai ficar muito melhor para ele, porque aí ele vai poder lhe manter num cativeiro. Apenas a verdade do Senhor é quem nos liberta. A verdade tem poder para nos libertar, inclusive nos proteger. Proteger o quê, Cíntia? Proteger a nossa mente. Tem muita mulher adoecida mentalmente porque não tem mais a palavra do Senhor. Então, ele vai fazer, essa palavra vai poder te proteger, proteger a sua mente, proteger o seu coração dos pensamentos, inclusive dos sentimentos enganosos, que muitas vezes perturbam a sua aula, a sua vida, perdão. E não importa se você é jovem, se você é casada, se você é idosa, você precisa cuidar da sua mente e das suas emoções, para que elas não te conduzam a um caminho que não agrada ao Senhor. Nós estamos assim de mulheres adoecidas mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Cíntia, tem como desassociar? Não. Nós somos aquilo que nós cremos, né? Crer também é pensar. Então a gente precisa não simplesmente falar que crê, mas viver esta crença que nós tanto anunciamos. Eu volto, repito esse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem poder para nos libertar e a verdade tem poder também para nos santificar. Presta bem atenção. O que seria santificar? Nos purificar, purificar nossa mente, purificar o nosso coração, lavar o nosso interior, purificar o nosso espírito, purificar a nossa alma. A palavra de Deus diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tem um outro versículo na Bíblia que diz assim, ó: sede santo porque eu sou santo. Aí eu pergunto para você, esta é a realidade da mulher cristã nos nossos dias? Será que verdadeiramente é isso que nós temos visto? Nós temos visto um número gigante de mulheres dizendo que acreditam em Deus, mas vivendo a vida de qualquer jeito, falando mal da vida dos outros, gastando mais tempo com pensamentos que não agradam ao Senhor, com o coração entulhado de ira, de raiva, de mágoa, de amargura, sem conseguir perdoar. Isso é comportamento de uma mulher cristã? Isso indica que essa mulher está com uma vida num processo de santificação? Não. Você pode até conhecer o Senhor, você pode até ir à igreja, mas você precisa ser uma mulher santa, você precisa percorrer esse alvo. A Bíblia diz que nós devemos querer estar à estatura de Cristo, um varão perfeito, a ter uma vida irrepreensível. Quando a palavra de Deus diz assim, ó, desde a fundação do mundo, Deus te escolheu, Deus me escolheu, ou seja, Deus pensou em nós antes mesmo da gente nascer, com dois objetivos: para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Você é uma mulher de uma vida irrepreensível? Fala sério. Às vezes você quer que o seu marido seja um homem segundo o coração de Deus. Às vezes você quer e chora porque o seu filho não é um filho segundo o coração de Deus. A minha pergunta é para você. E você, como é que anda o seu comprometimento com o Senhor? Tem tanta mulher fazendo tanta confusão, ainda que dentro da casa do Senhor, que é inacreditável a gente pensar que muitas vezes isso vai glorificar a Deus, porque isso não é o que Deus nos diz, né? Pelo contrário, a gente precisa suplicar santidade. Pai, santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Somente a palavra de Deus pode purificar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida. Somente a palavra de Deus pode mudar o nosso comportamento. Por isso que é importante a gente observar o nosso comportamento, mas a gente saber que ali não é essência, ali é consequência de coisas que estão no nosso coração, ídolos do coração, que estão muitas vezes nos escravizando, né? Tem um livro muito bom que chama Hábitos Escravizadores. Você precisa avaliar a sua vida, ao invés de você ficar gastando tempo avaliando a vida dos outros, que tal você buscar: Senhor, me santifica, Senhor. Faz de mim uma mulher mais parecida com Cristo Jesus. Não me faça perder, desperdiçar um dia de vida sequer. Pelo contrário, me faz aproveitar as oportunidades, quer seja dentro de casa, quer seja com a minha vizinhança, quer seja na minha igreja local. Onde o Senhor me colocar, lá no meu trabalho secular, nós precisamos rogar ao Senhor que purifique a nossa vida, que nos santifique. Ah, minhas queridas mulheres que me acompanham nessa hora, se nós pensássemos assim, se nós levássemos a nossa vida
a nossa vida de piedade, a nossa vida espiritual mais a sério, nós não seríamos mais desse mesmo tamanho que nós somos nos dias de hoje, né? Nós já teríamos crescido um pouquinho mais. Por quê? Porque nós escolheríamos caminhar na verdade. Só existe uma verdade, que é a verdade bíblica. Nós não estamos falando de verdades, nós estamos falando da verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. Cada vez que o inimigo nos bombardeia com mentiras, nós temos de aprender diariamente a aconselhar o nosso próprio coração de acordo com a verdade bíblica. Agora eu pergunto para você, como é que você vai aconselhar o seu coração com a verdade bíblica se você nem conhece, se você não tem uma caminhada bíblica, se você conhece de tudo? Você é uma mulher excepcional academicamente, fisicamente, você às vezes, até emocionalmente, intelectualmente, enfim, e espiritualmente. Que tipo de mulher você é? Faça uma análise, uma autoavaliação de 0 a 10. O que é que você conhece da palavra de Deus? Queria desafiar você a conhecer essa verdade que liberta, a ter uma caminhada diária, uma caminhada bíblica com o nosso Redentor, a fim de que não vivamos nos cativeiros do próprio Satanás, né? De acordo com a verdade da palavra de Deus, com aquilo que você, a forma como você vai caminhando com ela, você vai ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus nos traz luz, e enquanto eu estou aqui falando, o meu desejo é que Deus traga luz, luz à sua vida, ao seu pensamento, ao seu coração, mas não qualquer tipo de luz, mas a luz que se chama Cristo Jesus, a luz que o próprio Mestre diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dia todas nós morreremos. Ou você acha que você vai ficar? Não. Quantas amigas, quantos familiares não já partiram? Louco, ainda hoje te pedirão a alma. Para onde irás? Querida mulher, você já parou para pensar? Você tem pensado em tantas coisas nessa vida? Se você morrer hoje, você vai se encontrar com Deus? Depois que nós fecharmos os nossos olhos, depois que o nosso corpo tombar, não há mais chance para nós. A chance é o dia que se chama hoje. Então a gente não pode viver de qualquer jeito, a gente precisa buscar essa verdade do Senhor. Levar mais a sério, ter mais disciplina espiritual na nossa vida, ter mais devoção, não negociar esses princípios. E independente do que a razão humana vai ditando para o nosso coração, ou os nossos sentimentos, digo, muito cuidado, nós vivemos uma geração em que vai muito pelo que o sentimento diz, eu não estou sentindo, ou então eu estou sentindo, muito cuidado com o que você sente. Não são os nossos sentimentos que devem nos guiar, mas sim a razão. Se nós invertermos a ordem, colocarmos a emoção acima da razão, vai dar frustração, vai dar tragédia. A libertação da escravidão só pode acontecer como fruto do conhecer, e o conhecer a palavra de Deus. Ou seja, você precisa acreditar na verdade e agir de acordo com ela. Eu pergunto para você, eu não tenho dúvida que você acredita na palavra de Deus, mas a minha pergunta é, e você está vivendo a palavra de Deus? Não tem como a gente crer de uma forma e viver de outra. Parece uma esquizofrenia espiritual, que é muita coisa do que a gente vê nos nossos dias. Aliás, você ouve a palavra de Deus, a minha pergunta é, o que é que tem mudado a sua vida? Porque a palavra de Deus nos liberta. Quando nós somos confrontados com ela, com a verdade do Senhor, com a palavra de Deus, nós não conseguimos ficar mais do mesmo jeito, né? Jesus declara aos seus seguidores, João capítulo 8, versículos 31, 32 e 36, diz assim, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero deixar bem claro para você que ninguém muda a vida de ninguém. Eu estou falando da verdade do Senhor aqui, mas eu não tenho poder nenhum, condição nenhuma. Quem sou eu para mudar a sua vida? Eu sou apenas uma serva do Senhor e nada mais. Instrumento pequeno e falho nas mãos do Redentor, mas que procura buscar o conhecimento da palavra, para que a alegria que eu tenho
de viver para a glória de Deus, você também consiga ter. As respostas que você ainda não conseguiu obter nessa vida, todas elas serão supridas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque se Jesus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. E meninas, não vale a pena a gente viver cativo a tanta coisa que não presta. Aí talvez você diga assim, não, Cíntia, eu já conheço a Bíblia. Quero trazer algumas aplicações práticas aqui para você. A verdadeira liberdade é encontrada em um relacionamento vital e crescente com Jesus. Presta bem atenção, não é só vital, é crescente. Você tem que parar e se perguntar, eu hoje estou espiritualmente maior ou menor do que há 3 anos atrás? Talvez você tenha deixado de crescer, talvez você tenha deixado de congregar. Acontece muito isso. Por falta de relacionamentos resolvidos, de questões pessoais. Minhas queridas, não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Existe um Deus que é perfeito. Se a igreja fosse perfeita, quando você acabasse de entrar lá, ela deixaria de ser. Porque nós ainda somos pecadoras. Mas a palavra de Deus nos dá um norte da gente aprender a viver, a se relacionar. Inclusive, existe um livro, quero indicar para você, Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, do Paul Tripp, um livro muito bom. Nós precisamos aprender a perdoar, aprender a conviver, aprender a se relacionar. Você não deve continuar com seu coração cheio de raiz de amargura, até chegar a um ato, muitas vezes inclusive de rebeldia. Olha outro livro maravilhoso do Lou Priolo. Lou Priolo é ele já faleceu recentemente, mas é um grande instrumento de Deus. Existe um box com 4 livros dessa coleção dele, por exemplo, que fala sobre a ira e comunicação. Esse está direcionado aos adolescentes, mais especificamente, mas ela se aplica a qualquer ser humano. A qualquer ser humano. Você vai poder verificar inclusive a progressão dessa ira, como muitas vezes acontece, como muitas vezes você permite que o seu coração fique obstinado ou escravizado a esse tipo de sentimento, mesmo você dizendo que é cristã. Vou deixar só uma palhinha aqui para você. Como que se desenvolve a rebeldia, por exemplo? Ela não começa com rebeldia, ela começa com a mágoa, você se entristece com alguém, né? Isso é muito comum, não deveria ser mais dentro das igrejas. Você fica com o espírito abatido. Depois da mágoa, ela vai tendo uma progressão porque você não faz o que a Bíblia diz, para ir até o seu irmão, conversar, esclarecer. É assim que a Bíblia diz. Exortai-vos mutuamente. Se alguém te fez pecar, né? Ou se alguém te fez algum mal, vai até ele. Pergunta. De repente, em amor, fulano, olha, eu percebi aquilo que você falou e eu entendi assim, foi isso mesmo que você quis dizer, porque isso me deixou triste e tal. Talvez outra pessoa não tenha nem percebido e você está alimentando uma mágoa de uma forma errada, talvez outra pessoa não tenha nem conhecimento e a pessoa vai poder dizer, ô minha irmã, me perdoe, não foi essa a minha intenção. E automaticamente você deve dizer, claro, eu te perdoo. E resolve. É assim que a Bíblia diz. Por que eu estou dando exemplos práticos assim? Porque quando eu falo muitas vezes da palavra de Deus, você julga aqueles que não são cristãos, mas você vive dizendo que você é cristão, mas vive como ímpia, vive criando confusão, vive com o coração cheio de mágoa. Depois dessa mágoa, se você não resolver, isso vai virar uma amargura. Isso vai crescendo. Isso seria o segundo degrau desse sentimento horrível, dessa escada horrorosa que muitas vezes Satanás coloca aí dentro do seu coração. E você fica envenenado e você não passa a ver mais nada de bom relacionado a outra pessoa. E se você não buscar orientação bíblica, presta bem atenção. Eu estou aqui dando uma progressão da ira, da amargura, até chegar na rebeldia. Começa com uma mágoa, depois vira amargura, o terceiro degrau vai para a ira, você já fica furiosa, né? Depois você fica obstinada, ódio mortal daquela pessoa, né? Esse degrau encontra-se apenas antes da rebeldia. E o quinto degrau da escada que você sobe é para a rebeldia, ou seja, aí você já difama, a pessoa não serve mais para nada, não é? Você vive como que um tolo ou uma tola.
com o coração entulhado de ira, de mágoa, de tristeza, porque simplesmente você não agiu conforme a verdade que liberta. É normal que você sinta mágoa? É. Nesta vida, nesse plano, é. Mas não é normal, se você é uma mulher cristã, permitir que esses degraus, como se fosse uma escada, vá ampliando, vá aumentando. Mulheres que guardam mágoa aí 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e Satanás tem te tornado uma presa fácil, tem cuidado da sua mente, do seu coração, tem te escravizado porque você simplesmente diz que é cristã, mas você vive como uma ímpia, você não está liberta com a palavra de Deus, você está com relacionamentos e questões não resolvidas no seu coração. E se precisar de ajuda, chame alguém espiritual e resolva, querida. Vai ser totalmente libertador. Por que eu estou falando isso? Veja, Colossenses capítulo 3, verso 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Você vê que maravilha de porção da palavra? Trouxe luz para o seu coração? É assim que a gente precisa viver. Se você achar que nunca vai ter nenhum problema por onde você anda, lá no seu trabalho secular tem, lá no time de futebol tem, lá na sua igreja tem, dentro da sua família tem, ou não tem? Ou você vive em outro mundo? Eu não quero crer nisso, eu estou imaginando que você ainda vive nesse planeta, não é? Decida, perdoar é uma decisão. Cresça, amadureça, cresça espiritualmente. Quem adoece é você. Quando você não consegue perdoar, quando você cria ódio, quando você toma partido, quando você só ouve um lado, você não está com um comportamento cristão saudável. Presta bem atenção. Vai resolver, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Resolve as questões do seu coração. Para de ficar se vitimizando, para de ficar se justificando ou dizendo, eu estou agindo assim porque fulano fez isso. Você é responsável pelos seus atos. Você vai prestar conta a Deus de todos os seus atos, do que você fez e do que você deixou de fazer. O bem que você sabe que deveria ter feito e não fez, nisto também estás pecando. Então, olha que tarde maravilhosa, que programa maravilhoso é esse aqui da Mulher Reformada. Traz luz ao seu coração quando ensinamos a palavra de Deus. Não continue nesse cativeiro. Satanás tem colocado pensamentos na sua cabeça para que você se desfaça os laços, para que você rompa os laços, para que inclusive você saia de onde você está e vá para outro lugar. Sabe o que vai acontecer? Quando chegar lá, vai ter pessoas, e quando chegar lá, você vai ter problema. Então, aprenda a resolver os seus problemas, aprenda a perdoar, aprenda a não chegar a esse nível de rebeldia dentro do seu coração, porque isso revela imaturidade, isso revela pequenez espiritual de alma. Afinal de contas, você nunca errou, você nunca pecou. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, tem um pedacinho que diz assim: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você não perdoa o seu irmão, quando você não perdoa, porque às vezes o irmão não está nem sabendo o que é que você está pensando, você é que está retroalimentando esse sentimento horrível e satânico, te fazendo cativa aí, te fazendo aprisionada a algo que não é bíblico. Quando eu ajo assim, eu estou simplesmente dizendo: Senhor, então também não me perdoa. Aprenda a resolver os conflitos. Eu tenho uma série inteira chamada Resolução de Conflitos. Resolução de conflitos. Para de se enganar, para de ficar falando mal dos outros, para de se associar com gente encrenqueira, e você vai ver que você vai ser uma mulher
diferente. Cíntia, mas na igreja tem mulher assim? Tem. Não deveria ter, mas tem. E a gente precisa saber com quem a gente deve caminhar e se associar, tá? Vamos lá então. Se quisermos conhecê-lo, se quisermos conhecer verdadeiramente, ou se quisermos conhecer a verdade, nós devemos nos dedicar à leitura diária, ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Mas, volto a repetir para você, não é suficiente conhecer a verdade. Devemos nos render a esta verdade. Devemos ter mudança de atitude. Aliás, a palavra conversão significa metanoia, mudança de mente. É quando a gente está aprendendo a dirigir, né? Eu na autoescola eu tive que aprender essas coisas. Quando você vê a placa assim, conversão, o que é que significa? Se você está indo nessa direção, significa que você vai vir no sentido contrário. Então, metanoia, sua mente precisa mudar, minha mente precisa mudar. Eu preciso entender a verdade, conhecer a verdade, mas me render a esta verdade, para que o nosso Deus seja engrandecido. Minhas queridas, uma das áreas onde Satanás mais tem colocado mentira na sua mente, na vida da mulherada, é no campo das emoções. Porque nós vivemos uma geração em que tudo é bullying, tudo é fragilidade, tudo é frustração. Psicologizou tudo, né? E aí a gente não consegue mais ter resiliência, a gente não consegue mais crer na verdade do Senhor, mas ela é que nos liberta. Viver de acordo com a verdade requer a escolha de rejeitar a mentira e abraçar a verdade conscientemente. É por isso que o salmista orou: desvia de mim o caminho da falsidade. Escolhi o caminho da fidelidade. Salmo 119, 29 e 30. Tem coisa pior do que você ser decepcionado com pessoas que são falsas, com pessoas que ficam falando mal de você, que muitas vezes você recebeu essas pessoas, você instruiu essas pessoas e de repente elas estão difamando a sua família. É triste, é horrível, é desnecessário. Se você é uma mulher cristã, em nome de Jesus, não tem esse tipo de comportamento. Isso não é bíblico, isso não é verdadeiro, isso difama a pessoa, difama a reputação do outro. Não foi para isso que Deus te chamou. Você está vivendo com um comportamento de quem não conhece ainda a palavra de Deus. Então veja bem, uma vez que nós conhecemos a verdade, estamos caminhando de acordo com essa verdade que conhecemos, Deus quer fazer de nós instrumentos, inclusive, para atrair outros a esta verdade. É assim que você já está nesse nível? É assim que você está vivendo? As pessoas olham para você e podem buscar você porque elas querem saber mais de Deus, porque elas olham para você e veem a luz de Cristo brilhando. Esse é um outro nível. Quando você tem autoridade em Cristo Jesus, você já vive a verdade do Senhor. Essa verdade é vista pelo nosso comportamento. Para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, como meninos agitados de um lado do outro. Tem muita mulher infantilizada, tem muita mulher imatura espiritualmente, tem muito mimimi, muito disse-me-disse. Para! Você está gastando energia ou fazendo os outros gastarem energia de forma desnecessária. Nós temos tanta coisa para fazer, tanta coisa boa. Se aproxime de quem está fazendo, tenha respeito pelas pessoas, busque glorificar a Deus através da gratidão, através do contentamento, inclusive por aqueles que estão te ensinando a verdade do Senhor. Isso é bíblico. Isso não é temor de homens, isso não é engrandecer a homens, não. Isso é bíblico, isso é honroso. Louve a Deus por essas pessoas que te ensinam. Depois você leia o livro de Efésios, capítulo 4, verso 14 e 15. E você vai ver que se nós seguirmos a verdade, mas não a qualquer custo, a verdade em amor. Porque tem mulher que diz assim: eu falo mesmo, eu falo a verdade, doa quem doer. Isso não tem na Bíblia. Onde é que está esse versículo? Você está vendo como a gente precisa conhecer a verdade? A Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em amor. E assim, se a gente falar, a gente vai crescer em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Cuide dos ídolos do seu coração. Cuide do seu vitimismo. Cuide do seu coitadismo. Cuide da sua arrogância. Cuide do seu orgulho. Cuide da sua língua. Cuide
para que no dia do juízo final você não tenha que prestar contas a Deus desnecessariamente, porque você desperdiçou o tempo, você até se diz uma mulher cristã, mas você viveu de qualquer jeito, de uma forma que ninguém via Cristo na nossa vida. Nós devemos, amada mulher, nos lembrar que em Cristo e na sua palavra nós temos a verdade, que é a única que nos liberta, liberta pessoas do cativeiro, liberta pessoas de Satanás, liberta pessoas da escravidão do pecado. Por isso não deixe de orar pelos seus familiares, não deixe de orar pelo seu filho, não deixe de orar pelo seu esposo se ainda não é cristão. Não se ache melhor do que ninguém. Lembre do tempo passado, lembre de onde Deus lhe resgatou. Não há outro caminho para que eu e você sejamos libertos, conheçamos e amemos, ou que sejamos salvos. Salvo de onde, Cintia? Salvo das trevas, salvo do engano da morte, se não for através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Se realmente nos preocupamos com as pessoas, nós vamos orar, nós vamos ensinar, nós vamos buscar ativamente restaurá-los de modo que eles pensem conforme o padrão bíblico. Se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ele, sabei que aquele que fizer um pecador retornar ao erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Já nos diz as Escrituras no livro de Tiago, capítulo 5, 19. Alarga, querida mulher, a tua tenda. Observa as oportunidades que Deus tem te dado todos os dias. Para de criar confusão. Trabalhe, mas não dê trabalho. Busque a verdade do Senhor. Será que verdadeiramente você se importa com as pessoas? Ou tudo que você se importa é simplesmente com o seu umbigo, com a sua família? Não foi para isso que Deus te libertou. Você ainda não compreendeu toda a verdade do Senhor. Não estou dizendo com isso para a gente não cuidar dos nossos familiares, obviamente que sim. É o nosso primeiro campo missionário. Procure ser a melhor mãe, procure ser a melhor esposa, procure ser a melhor filha, porque isso agrada ao Senhor, porque isso tem mandamento bíblico. Mas tem mais pessoas que Deus quer salvar e você, apesar de você, pode ser um grande instrumento do Senhor na vida de alguém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não viva com o coração cheio de rancor. Não viva dando brechas para pensamentos que Satanás tem colocado no seu coração e tem feito com que o seu comportamento seja um comportamento reprovado diante do Senhor. Pelo contrário, tenha contentamento, tenha gratidão e louve a Deus pela pessoa bendita de Cristo Jesus e pelas pessoas que Deus colocou na sua vida para te ensinar o beabá da Bíblia quando você não sabia nada. Nunca se esqueça daqueles que foram instrumentos do Senhor para te fazer crescer espiritualmente. Invista na área espiritual, invista na caminhada bíblica, invista na sua vida com Deus, vida de oração e leitura da palavra, porque se você assim fizer, não apenas conhecendo, mas se rendendo a ela, praticando, conhecendo e praticando, sem arrogância. Tem mulheres que se acham muita coisa porque tem tantos anos, tantas décadas de ser cristã, né? Pois é, já deveria ser mestras do bem. Já deveria não estar mais dando trabalho. Sê tu uma bênção, querida mulher. Que Deus em Cristo te abençoe, que a verdade nos liberte para que nós saiamos dos cativeiros, das mentiras que Satanás tem colocado no seu coração, na sua mente, nas suas emoções e que isso não tem glorificado a Deus. Que Ele te abençoe e faça de você uma mulher verdadeiramente bíblica. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos. Abracinhos especiais para alguns aniversariantes desses dias, né? Gostaria de deixar um abracinho para a nossa querida irmã Heloísa, nossa secretária-geral do Trabalho Feminino, que completou essa semana mais um ano de vida. Minha irmã, que Deus te dê muita graça e sabedoria e que você continue sendo a bênção que você é. Gostaria de deixar um abracinho especial também para a Priscila, né, Pri, em Cachoeirinha, que fez aniversário esses dias. Deus continue fortalecendo a tua vida. Muito feliz pelas respostas de oração, né, por ver sua família sendo alcançada pela graça de Deus. Um abracinho especial e um feliz aniversário para você, Vitória, nossa querida Vi, que tem me ajudado, tem sido uma parceira missionária nesse trabalho, né,
da Mulher Reformada no programa. Tem sido uma daquelas que tem me servido ao Senhor juntamente comigo através de algumas edições. Que Deus, minha irmã, continue abençoando a sua vida, que Deus continue derramando graça sobre a sua vida, sobre a sua família, e que nesse novo ano a sua caminhada com Cristo seja ainda mais eficiente e redunde em glórias ao nome do nosso Deus. Edirlene, esposa do pastor Hamilton, parabéns para você, que Deus te abençoe, te dê muita graça e sabedoria para que a tua vida seja sempre diante do Senhor, um instrumento nas mãos do Redentor. E outros abracinhos para quem? Para Maria Vieira, que tem nos acompanhado, tem deixado aí alguns recadinhos no chat, né? Para Marília, para Maria Heloína, aí, presidente da Sinodal Sergipe, juntamente com a Sueli. Um abracinho também para Sinara em Teresina e todas as esposas dos seminaristas desse estimado seminário. Um abracinho para as esposas dos seminaristas também aí do nosso seminário JMC, que sempre tem nos acompanhado, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, queridas. A Cibele, que escreveu há pouco aí dizendo que é a primeira vez que ouve o nosso estudo. Que Deus te abençoe, Cibele, és muito bem-vinda no nosso meio. Também para a Maiara, para a Sara, para a Sandra, a Cris, a Edna lá em Cuiabá. Também deixamos um abracinho para a Cleciane aí na região Nordeste, para a Míria. Um abracinho para a Gi, para a Solange, para a Maria Miranda, para a Jace, Leu, professora Joanice, tia Dália, tia Deci, tia Zelinda, tia Vânia, tem nos acompanhado, que vocês sejam edificadas. A Paulinha, né? Paulinha aí em São Paulo, sempre conosco. Dona Terezinha aí no Paraná, Ponta Grossa, que Deus continue abençoando juntamente com a Mercedes, a Vânia, a Vanessa. Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Também um abracinho para a Andréa, esposa do nosso seminarista Anderson, que Deus continue abençoando a sua vida, minha amada irmã. Muito bom termos tido aquela conversinha esses dias aí pelo WhatsApp. Um abracinho para a Adri, um abracinho para a Simone, um abracinho para a Manu, minha vizinha aqui, né, Manu? Fiquei feliz ali quando nos encontramos e você disse que tem acompanhado os estudos bíblicos. Dou graças a Deus por sua vida e que Ele continue iluminando seu coração e a sua linda família. Um abracinho também para Nancy, para Kelly, para Jane. Um abracinho ali para as meninas de Santa Maria que têm nos acompanhado. Xanxerê, Chapecó, Lebon Regis, todas as queridas de Santa Catarina. A Cirlei, lá da região norte, Roraima. Também para a Jane, ali da região de Roraima. Um abracinho, Elisete, para você de Manaus. Um abracinho, Rutinha, para você aí no Rio de Janeiro. Dona Ruth, querida, né? Para a Adriana, um abracinho para você, Liliane, para Leila, para a Cida, para a Geni, para a Neuzi, para a Edicé. Olha, um abracinho para todas vocês que têm nos acompanhado. E eu aguardo por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!